Oi, oi. Eu não costumo fazer isso, mas eu tenho sido incomodada já há um certo tempo e às vezes no esquecimento, na rotina do dia a dia, eu acabava não gravando isso que eu estava sendo incomodada a gravar. Mas vamos lá. Ao final do ano passado, um pouco antes da pandemia, eu sonhei que eu estava num ambiente, não sei descrever esse ambiente, e estava conversando com um ser, aparentemente uma pessoa. Não sei as características físicas dessa pessoa, só lembro do sorriso. E acho que foi o melhor sorriso da vida. E aí a gente estava conversando coisas aleatórias também que eu não lembro, mas foi uma conversando e tal sobre as coisas da vida. E aí, de repente, eu falei assim para essa pessoa: posso te fazer uma pergunta? Ela falou: pode. Aí eu falei assim: Jesus vai voltar na minha geração? Aí ela não respondeu nada. Ela ficou em silêncio, apenas sorriu com os olhos e com a boca. Aí eu lembro que nesse momento eu fiquei toda assim, feliz e tudo mais. E aí virei de costas e saí toda feliz, saltitante e acordei. Acordei com um sentimento de felicidade, do qual uma felicidade que eu não sei descrever, uma coisa muito boa. E aí passou-se algum tempo, isso foi recente. Depois dessa experiência, eu lembro que eu estava bem longe de Deus, e aí aconteceu esse sonho e uma série de outras coisas pessoais na minha vida. Isso me fez me voltar para Deus. E aí, cada vez mais eu tenho tido sonhos. Eu vejo que tem muita gente na internet que teve sonhos com volta de Jesus. Isso eu já cheguei a sonhar, mas não agora. Eu sonhei na minha adolescência, início da juventude, com volta de Jesus. O que eu tenho sonhado muito ultimamente são com coisas que já aconteceram. Uma delas foi aquela ressaca que teve aqui em São Paulo e outras regiões praianas. Eu sonho, por exemplo, que eu tava assim, fui na praia nadar. Quando eu voltava, eu via que a areia estava coberta de água. E aí acordei, vida que segue, passou-se 2, 3, 4, 5 dias, questão de dias. Aconteceu aquela primeira ressaca, agora no início de 2020. Foi início de 2020? Acho que foi. Início de 2020 nas praias brasileiras. Esse barulho de vizinho furando parede está acontecendo, mas eu não vou parar minha gravação por isso não. E aí aconteceu isso, de acontecer aquela ressaca das praias brasileiras, de algumas praias, e eu fiquei assim, falei, será que aquele sonho meu quer dizer alguma coisa? Beleza, vida seguiu, e aí eu peguei e tive um outro sonho. Eu sonhei que eu fui na praia novamente, fui nadar, porém quando eu voltei não tinha areia. Tinha simplesmente uma casa, e aquela casa eu tive que voltar nadando por ela, porque as ondas do mar tinham atingido aquelas casas. Aí passou-se alguns dias, eu peguei e vi que também teve uma outra ressaca, que dessa vez atingiu até as casas que estão à beira-mar. Você vê as ondas vindo assim nas casas, passando do asfalto e tudo mais. Então aquilo eu tive como uma experiência que talvez seja um sonho dado por Deus, mostrando algo que estava acontecendo. Aí recentemente, isso faz questão de menos de um mês ou um pouco mais disso, eu tive um sonho que eu estava assim num ambiente procurando alguma coisa. Não sabia eu o que era. E aí chegou uma pessoa e falou assim para mim assim: vamos que eu vou te levar no que você está procurando. E ele me levou até um outro homem. E era um homem moreno, não sei todas as características físicas dele porque eu não lembro, mas era um homem moreno, cabelo escuro e uns olhos
que eu lembro muito é do olhar, mas era um olhar diferente. Era como se fosse um olho castanho, mas que quando você olhava a fundo naquele olho, parecia que saía chamas de fogo dele. Aí eu peguei, a hora que eu cheguei perto desse outro homem que ele me levou, ele falou assim, tá aqui o que você tá procurando. Aí eu me aproximei daquele homem e assim, eu não falei nada, eu só olhei para ele. A hora que eu olhei para ele, ele olhou para mim, aquele olhar me penetrou. Foi uma conversa de olhares apenas. Aquele olhar me penetrou como se ele tivesse entrado dentro de mim e ele sabia tudo sobre mim. Sabia quem era eu, as coisas erradas que eu fiz, as minhas angústias, os meus sofrimentos, o que eu já tinha passado na vida. Isso em questão assim, ó. Aí, ao mesmo tempo que ele estava me lendo, eu olhei para ele. Eu estava olhando para ele. E nesse olhar, eu também li ele. Só que o que eu lia era amor, era felicidade, era paz. Era um sentimento que eu não sei descrever. Mas parece que aquilo preencheu a mim de um jeito que parece que tudo fez sentido. Um sentimento que eu nunca senti na minha vida. Nunca, nunca, nunca. E acho que foi um dos melhores sonhos que eu já tive na vida. E aí, aquilo me preencheu de um jeito tão magnífico que eu não sei descrever, que parece que tudo fez sentido. O vazio que eu sempre senti, que a gente sente que é natural, que a gente às vezes busca preencher esse vazio com outras coisas, aquele vazio já não mais existia porque aquele vazio foi preenchido. E aí a vida, isso tudo em questão de segundos, assim, naquele olhar. E aí eu desviei o meu olhar dele. Quando eu desviei o meu olhar dele, aquela outra pessoa que tinha me levado até ele falou, agora foge, porque quem teve experiência com esse olhar vai morrer. Aí veio aquela angústia, aquele sofrimento e um medo muito grande. Aí eu acordei, e tudo parecia muito real, sabe? Aí eu acordei com aquele misto de felicidade, de coisa boa, por conta da experiência que eu tive com aquele olhar, mas também com a sensação de medo. Eu percebi que, procurando na internet, que tem muita gente sonhando com coisas assim, de volta de Jesus e tudo mais. Sonhando com experiências assim, de alertas, de avisos e tudo mais. E o que me encanta é que na Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas sonhariam e outras teriam visões. Então, eu sei que talvez tem muita gente que não acredita nisso, mas eu acho que vale a pena compartilhar, independente de crença e tudo. Eu acho que ainda mais se eu tô sentindo um incômodo com isso, eu preciso divulgar isso de alguma maneira. Então, acho que a maneira mais rápida e eficaz e que muita gente pode ter acesso é essa, internet. Então, oremos, porque Deus tem alertado muitas pessoas, muitas coisas estranhas no mundo têm acontecido, não é só pandemia. Tem acontecido ataque de vespas, ataque de gafanhotos, fome, misérias em vários lugares. E se a gente for ver, tudo isso é bíblico. Em Mateus 24, Jesus fala de tudo isso, como os sinais que antecedem a vinda do Filho do Homem. E ainda acrescenta que, por conta do nome dele, muitos seriam perseguidos, mas que aquele que fosse fiel até o fim ganharia o reino dos céus. Então, minha palavra nesse momento é: ore, peça discernimento a Deus e que essa mensagem te toque, para que você perceba que Jesus está às portas.